Estimados jornalistas, vamos dar início à conferência de imprensa sobre a evolução do novo coronavírus, Covid-19, em Angola e no mundo, aqui no CIAM, Centro de Imprensa Aníbal de Melo, com a senhora Ministra da Saúde do Governo de Angola, doutora Sílvia Lutucuta, que está ladeado pelos secretários de Estado para a Saúde Pública, o doutor Franco Mufinda, e o secretário de Estado para a área hospitalar, o doutor Leonardo Europeu. A vossa atenção, então, para o ponto de situação que a senhora Ministra vai fazer e depois irá responder às perguntas que os jornalistas vão colocar. A vossa atenção, senhora Ministra, tenha bondade. Em nome da Comissão Multissetorial contra o coronavírus, dar aqui um ponto de situação à população angolana, aos nossos jornalistas, e também agradecer a prontidão que têm tido nos últimos tempos para informarmos a nossa população sobre a situação do nosso país. Gostaríamos, como nota prévia, voltar a informar que estamos nos últimos 3 meses a nível mundial com o problema desta epidemia, pandemia atualmente, causada pelo vírus, o coronavírus, atualmente Covid-19. Queríamos também dizer que até muito recentemente o nosso país não tinha nenhum caso registado. Há menos de 3 dias tivemos o registro dos primeiros 2 casos e queríamos comunicar que ontem, ao fim da noite, tivemos mais um caso registado, um caso positivo. Portanto, temos por esta altura 3 casos. O último caso, cujo resultado foi obtido ontem, no trabalho que o nosso laboratório, Instituto Nacional de Investigação em Saúde, o Laboratório de Referência Nacional, e que se trata de um jovem angolano de 23 anos de idade que chegou, teve o seu percurso, a viagem, teve uma passagem por Espanha e veio também de Portugal no voo do dia 17. Queríamos também aqui informar que este viajante e os outros têm sintomas leves da doença, estão internados nas nossas unidades de referência aqui em Luanda e todo o trabalho de busca ativa de contactos próximos e outros está sendo feito. Portanto, já temos algumas pessoas isoladas que foram contactos diretos deste novo caso e até aqui não temos mais resultados positivos. Há exames que estão em curso no nosso laboratório, passaremos a atualizar como temos feito, informando com verdade ao nosso público angolano para saberem na realidade qual é a evolução da doença no nosso país. Gostaríamos também de dizer que nós recebemos nos últimos 2 dias, portanto no dia 20, foi feito os últimos voos de Lisboa e Porto. Os passageiros já cá estão, a esses foi feita a quarentena institucional, portanto encontram-se nos nossos centros de quarentena, 2 no Calumbo e 2 unidades hoteleiras na província de Luanda. Houve inicialmente alguns problemas com a logística do alojamento destes pacientes, destes viajantes, mas que já foram superados por essa altura. Houve um esforço do governo, da equipa multissetorial, no sentido de se encontrarem as condições adequadas para a instalação destes viajantes. Tínhamos uma previsão na altura de mais espaço, o que não aconteceu. Foram feitos inicialmente contactos com a rede hoteleira dos hotéis IU, que não foi possível na altura. Queremos também aqui apelar à sensibilidade do setor
público e privado, estamos em situação de emergência e, portanto, situações desta natureza em que haja alguma eventual falta de sensibilidade para a cedência, seja a que título for, para emergências, tem que ser, de facto, haver mais sensibilidade neste sentido. Mas acreditamos que, com o passar do tempo e com as medidas que temos estado a tomar, com a percepção e com o diálogo que sempre nos caracterizou, as pessoas vão ficando mais sensibilizadas para as medidas que têm que ser tomadas e o apoio que o Estado necessita também do setor privado, porque temos de estar juntos no combate a esta doença. Também queríamos aqui dizer que tem havido da parte do setor privado e do público em geral, da sociedade civil, uma mobilização muito grande. Há pessoas que já estão disponíveis, claro que tendo a formação necessária para apoiarem a Comissão e o povo angolano no combate em vários domínios contra esta doença. Houve uma grande mobilização também de entidades bancárias. Queríamos aqui referir que, por exemplo, o Banco BFA já se disponibilizou em alocar cerca de 5 milhões de dólares para a compra de material de biossegurança e outras necessidades que haja para enfrentar esta pandemia. Do Banco BNI já houve a cedência de instalações para, em caso de necessidade, quer para isolamento, quer para eventual necessidade de tratamento de casos mais leves da doença. Queríamos também fazer um balanço geral e dizer quantos viajantes nós temos em quarentena. Temos, por esta altura, 463 viajantes em quarentena, assintomáticos. Queríamos também aqui dizer que o nosso laboratório do Instituto de Investigação em Ciências de Saúde, o Laboratório de Referência Nacional, já fez a testagem de 169 amostras, das quais 3 são positivas ao coronavírus, portanto, Covid-19. É um processo dinâmico. Todos os dias chegam-nos relatos através do número 111 e outros que acorrem às nossas unidades de referência com chamadas através do número 111. Queríamos dizer que temos alguns casos que nos telefonaram por terem as manifestações clínicas que temos aqui referido, ou os sintomas, que tiveram febre, tosse, dor de garganta, mas eventualmente alguns com ou sem dificuldade respiratória, em que têm estado a ter o tratamento necessário para a exclusão da doença e olhando sempre para o vínculo epidemiológico para ter a certeza se fazem ou não definição de caso. Estamos aqui, estamos disponíveis para qualquer pergunta adicional, esclarecimento que queiram. Muito obrigada. Vamos então pela ordem já estabelecida. A Televisão Pública de Angola. Sim. Queria perguntar à senhora Ministra, como é que o país está preparado para, já que temos casos positivos, começar a tratar esses doentes que deram positivo ao Covid-19. E falo concretamente em questões de ventiladores e outros materiais próprios para o tratamento desta doença. Muito obrigado. Queríamos, e é importante aqui reiterar, que a infecção pelo coronavírus ou Covid-19 tem estado a dar uma lição ao mundo inteiro
países mais ou menos desenvolvidos, as grandes potências mundiais, e nenhum país pode dizer que está a 100% preparado. O que o nosso governo tem estado a fazer, a nossa comissão multissetorial, é preparar as condições básicas necessárias de acordo com as instruções que são dadas pela Organização Mundial de Saúde e adequadas à nossa realidade. Estamos a fazer aquisições de ventiladores. Também é importante aqui dizer que no centro nós temos um centro de referência, que é o centro da Barra do Kwanza, que agora é centro de tratamento. Já fizemos aquisição de 21 ventiladores e estamos a mobilizar todas as nossas unidades de referência que têm área de cuidados intensivos e que têm os seus ventiladores, apesar de, para esta pandemia, e já está provado, que nunca ninguém tem ventiladores em quantidade suficiente. Mas o que se pretende aqui, no trabalho que está-se a fazer com os hospitais de referência, a nível nacional, também com as províncias, porque temos um envolvimento muito grande dos governos das províncias e todos estamos a trabalhar em grande velocidade para garantir que não falta oxigênio, mas não podemos prever. Tudo dependerá do trabalho que nós estamos a fazer na prevenção, em que os nossos jornalistas são os promotores número 1, que nos têm que nos ajudar na mobilização social, na mobilização da comunidade, na educação para a saúde, para que de facto a epidemia não tenha cá, nesta altura e num futuro breve, um impacto menos positivo. Queríamos também dizer que o setor e a Comissão Multissetorial estão em alerta permanente a acompanhar as outras realidades, outros países que estão a viver com a epidemia e que estão em situações mais graves, e com os erros dos outros tirarmos ilações e prevenir-nos melhor. Portanto, há todo um processo de formação, porque é importante também aqui reter que se houver um descontrole nesta situação, e é o que não queremos, por isso temos que apostar muito na prevenção, cerca de 80% podem ficar infectados assintomáticos, cerca de 15% vão ter manifestações clínicas leves e 5% vão ser os casos muito graves a precisarem de ventiladores. Na situação atual, e como devem fazendo um cálculo muito rápido, olhando para cerca de 30 milhões de habitantes, já estamos a ver quantos eventuais ventiladores, se nós não trabalharmos agora, iríamos necessitar. A necessidade de ventiladores também vem com técnicos muito especializados para os manusearem. Nós não temos assim tantos, mas continuamos a dar formação, por esta altura, de forma acelerada, aos nossos profissionais para estarem à altura para o manuseamento de casos graves que venham a surgir, mas tudo passa pelo isolamento. Nós temos é que ir atrás, não trabalharmos no sentido de encontrarmos toda a cadeia de transmissão relacionada com cada um dos casos que vamos identificados e cortarmos logo a cadeia de transmissão. O segredo está aí, para evitar a expansão e a progressão da epidemia. Boa tarde, Giovanna António Tevezimbo. Senhora Ministra, aqui há algumas questões que eu gostaria de fazer ligadamente à proteção ou à prevenção desta pandemia. Já algumas pessoas, portanto, fazem apelos em relação àquilo que é a proteção, e umas dizem que é melhor ficar em casa, e também já se ouve, portanto, algumas empresas que estão, portanto, com alguma pretensão de dispensar alguns trabalhadores. Já há essa necessidade no nosso país, no caso de se dispensar as pessoas para ficarem, portanto, em casa. Uma outra questão ainda ligada à proteção é que se diz também que a cloroquina é eficaz para o tratamento da doença. Gostaria que a senhora Ministra avançasse em relação a isso. E também ouve-se que as máscaras não são proteção suficiente para que as pessoas não fiquem contaminadas do coronavírus. Uma última questão tem a ver com um cidadão português que terá sido espancado na província do Bié
porque regressou recentemente de Portugal e foi lá onde, portanto, podemos, entretanto, dizer que foi espancado por alegadamente ter transportado o vírus para lá. Obrigado. Sim. Muitíssimo obrigada pelas perguntas pertinentes que aqui coloca. Nós queríamos, em primeiro lugar, e também dizer que nós temos que encarar esta pandemia ou esta epidemia para o nosso país com a serenidade, com a calma necessária, com discernimento e com um espírito de união muito grande. Também nós temos que desde já, ir sensibilizando, e este é o papel de todos nós aqui presentes, a nossa população, porque não podemos estigmatizar as pessoas regressadas destes países. Muitos deles, na sua maioria, são angolanos e nós tínhamos que receber os nossos cidadãos. Portanto, se eles são angolanos, têm que regressar para o seu país e nós, em conjunto, temos que trabalhar no sentido de prevenir e evitar o eventual impacto da doença ao nosso país, do ponto de vista social e econômico. Também por isto, este tipo de atitudes são reprováveis quando estigmatizamos, espancamos, etc. E nós queríamos aqui voltar a reiterar que na nossa comissão multissetorial temos órgãos de defesa e segurança que de certeza já estão no encalço da situação e as pessoas envolvidas serão severamente punidas. Queríamos também dizer que nós devemos evitar, por esta altura, e enquanto não estamos numa situação pior, porque só vamos para uma situação pior se nós não trabalharmos arduamente na educação das pessoas. E uma das questões que nós temos que abordar sempre é a problemática da proteção individual e coletiva. Os aglomerados de pessoas são de evitar. Nós não recomendamos nem aglomerados de pessoas, e o que temos estado já aqui a dizer, não podemos fazer aglomerados com mais de 50 pessoas. Portanto, um número inferior a 50 pessoas. Para além deste número limite, nós temos que evitar fazer visitas desnecessárias, nem receber muitas visitas em casa, fazer festas, ir à igreja, etc., que já foi muito bem aqui dito. Mas depois temos que ter outros cuidados. Lavagem das mãos com água e sabão. Ficamos muito felizes por ver já aqui um lavatório com sabão, portanto, com sabão, com água corrente para lavagem das mãos, com frequência necessária, sempre que tocarmos em superfícies, em objetos desconhecidos. Não devemos estar a cumprimentar as pessoas, nem dar abraços, nem beijinhos por esta altura. Não é a melhor coisa, portanto, estes afetos são desaconselhados. E, por outro lado, se tivermos tosse ou espirrar, temos de ter o cuidado de tapar o nariz e a boca com um lenço ou então com o braço. Por outro lado, temos que ter atenção a alguns sinais característicos da doença, nomeadamente a tosse, febre alta, o corrimento nasal e também a dificuldade respiratória. Se esteve em contato com alguém que tenha viajado para algum país de risco ou que tenha casos, pode ter estado exposto, e evitar, primeiro tem que fazer a quarentena domiciliar, que nós tínhamos instituído inicialmente principalmente para os viajantes que vieram de Portugal, de Espanha e de França, mas isto é transversal para todos os países que têm casos em que podemos estar em risco, principalmente aqueles países que têm a circulação comunitária do vírus, portanto o risco de contágio é maior. Em relação à dispensa laboral, nós, à medida, queríamos aqui dizer que nós estamos a trabalhar no âmbito de um plano de contingência e, de acordo com a evolução da situação, outras medidas
terão que ser tomadas. Portanto, o plano é sempre que for necessário, nós vamos instituir novas medidas e, eventualmente, também podem passar por redução do pessoal, ter apenas os necessários, olhar para aqueles setores que têm necessidade permanente de profissionais ou outros que estejam direto ou indiretamente ligados ao plano de contingência. Portanto, isto são questões que são abordadas à medida ou introduzidas à medida que há evolução do plano de contingência para termos o tratamento necessário. Em relação à cloroquina, há vários fármacos que foram testados, uns com menos ou mais sucesso. Há referência de que alguns fármacos antirretrovirais ajudaram no tratamento de alguns pacientes na China. E ontem tivemos a notícia dos Estados Unidos da América, na pessoa do presidente Trump, que a FDA já aprovou também o uso da cloroquina no tratamento da gripe causada pelo coronavírus. Portanto, estamos todos na expectativa. Por enquanto, não tivemos necessidade do uso destes fármacos. Os nossos casos são todos leves, estão em isolamento com acompanhamento para evitar a propagação da doença e o tratamento, por enquanto, é sintomático. O que eles requerem tem febre, toma o paracetamol, o repouso, hidratação, não passa disso. E a máscara, Sra. Ministra? Portanto, as máscaras também são para ser usadas. Em que contextos? Isto, não vamos agora todos para a rua usar de imediato as máscaras. Depende também do grau de expansão da própria epidemia, do número de casos que temos. Quando começarmos a ter circulação comunitária em determinados locais, mas por enquanto as máscaras devem ser usadas pelos profissionais de saúde que atendem estes pacientes e não só, os pacientes e os seus contactos. Quer dizer, eu tão logo começo com febre, ou sem dificuldade respiratória, dor na garganta, com corrimento nasal, eu tenho que usar máscara, ou com espirros tenho que usar máscara, até para prevenir o contágio de pessoas que estejam à minha volta. Mas não é a situação para já, não é para todos irmos para a rua de máscara. Nós vamos pontualizar, vamos informar com verdade, este é o nosso compromisso, e não vamos deixar que a nossa população não saiba em tempo útil o que é que deve fazer e aonde. Muito boa tarde, Neuza Camate, Palanca TV. Ministra, eu gostaria de saber quantos testes por dia são feitos. Obrigada. O número é variável, depende do número de casos que vão para o laboratório. Queríamos também aqui informar, antes de falar do número médio, que este laboratório é um laboratório de referência nacional. Portanto, nós recebemos amostras de todo o país e as amostras são processadas à medida que chegam. Queríamos também aqui dizer que o laboratório tem a capacidade de processar 91 amostras por dia, mas por enquanto o número de casos suspeitos e que faz a definição de casos não é tão elevado, como já têm tido informação diariamente. Varia, por exemplo, ontem correram 13 amostras. Há dias em que correm mais, há dias que menos, mas desde que iniciamos o processamento das amostras cá no país, temos uma média de 4, 5 dias em que não temos, e também depende do que vem das províncias, mas o que podemos dizer aqui é que o laboratório tem a capacidade de processar 91 amostras por dia, mas o número mais elevado que processamos até aqui foi de 13 amostras ontem,
das quais uma foi positiva. Senhora Ministra, boa tarde. Gostaria de fazer duas questões só. A primeira tem a ver com o seu reconhecimento de que as condições logísticas de alojamento dos últimos passageiros não ter sido das melhores e disse igualmente que o Governo teve de evitar esforços para melhorar as condições de alojamento. Que condições foram estas? A segunda tem a ver com os profissionais que estão agora a ser formados para o manuseamento dos ventiladores, na eventualidade de termos casos graves. Quantos profissionais estão a ser formados e Angola já vê a necessidade de recorrer a outros países para a ajuda? Obrigada. Joaquina Santos, Record TV. Sim, senhora. Muito obrigada. A pergunta também bastante pertinente. O que se pressupõe o alojamento condigno, as pessoas, para além de serem tratadas de forma humanizada, têm que ter a garantia de que têm alimentação, condições para a sua higiene pessoal e também para dormir. Portanto, dentro das regras estabelecidas mundialmente, alojamentos em que tem a sua cama com condições para se deitar, com distanciamento de cerca de 1 metro, 1,5 metros entre as camas. E, para além disso, nós temos aqui que dizer que, inicialmente, neste grupo de passageiros, nós tínhamos 60 que tinham ficado sem estas condições mínimas. Quer dizer que não havia camas para todos, mas nós, porque houve este percalço com o hotel que estava previsto inicialmente, em que não foi disponibilizado, e que nós vimos-nos a braços com este problema e não cruzamos os braços. Portanto, toda a gente trabalhou no sentido de se ultrapassar a situação. Mas também queremos dizer aqui que o que nós temos que valorizar, em primeiro lugar, é que as pessoas que vieram deste país de risco e perante o cenário que já estamos a viver, a medida mais adequada era fazer a quarentena institucional. Nós já estamos a ter uma experiência com a quarentena domiciliar, em que fazemos apelos diários e os órgãos de defesa e segurança e ordem pública têm estado aí buscar pessoas porque andam na rua, não estão a cumprir, então não podíamos aumentar o risco e tínhamos que tomar mesmo esta medida de estabelecer a quarentena institucional. Lamentamos o que ocorreu, mas não era essa a nossa intenção. Tínhamos uma projeção que não foi o que aconteceu, porque houve indisponibilidade da rede dos hotéis U, que estava prevista inicialmente para acomodar estes nossos concidadãos. Mas o mais importante é que eles já estão acomodados com as condições dignas, recomendáveis, acima de tudo. Temos que olhar que estamos a tratar de uma emergência em saúde pública, de uma doença altamente contagiosa e que temos que minimizar o risco na nossa sociedade, na nossa comunidade e para o bem de todos nós. Boa tarde, Senhora Ministra. Soares Felipe, Rádio Nacional de Angola. Senhora Ministra, 169 amostras, 3 deram positivo. 400 pessoas que vieram de países onde há maior circulação comunitária do Covid estão em quarentena. Nesses números, em que circunstâncias se pode equacionar a possibilidade de decretar o estado de emergência? E por outro, quais as medidas para evitar situações tumultuosas nos hospitais de referência, a exemplo do que está a acontecer no Hospital Américo Boa Vida, onde os familiares dos pacientes estão a ser impedidos de visitar as suas famílias? Muito obrigado. Muito obrigada. Como já dissemos, os planos de emergência são dinâmicos. Tão logo seja necessário decreto, a decreção do estado de emergência será feita.
E queria também aqui dizer que o titular do Poder Executivo tem estado a trabalhar arduamente com a Comissão Multissetorial de Combate ao Covid-19. Nós temos tido praticamente reuniões diárias e está prevista uma reunião com, portanto, um encontro, há diligências para se trabalhar com a Assembleia Nacional e também para falar com o órgão de consulta de Excelência Presidente, que é ao Conselho da República. Portanto, Excelência Presidente vai ter também um encontro com o Conselho da República e vai ouvir o Conselho da República, e dali serão tomadas outras medidas necessárias para combater da melhor forma o Covid-19. Portanto, porque há necessidade de termos suporte legal para tomar determinadas medidas e tudo será feito ao seu tempo. Queríamos também, em relação aos hospitais, dizer o seguinte: e é muito importante que a nossa população esteja atenta e que toda a sociedade civil esteja mobilizada para educar a nossa população. Nós temos que evitar os conglomerados. Por outro lado, é importante aqui dizer que uma maneira fácil da pessoa ser contagiada é nos hospitais, quando as pessoas vão aos hospitais. Não é bom nem para os doentes, nem para os visitantes. Queríamos aqui fazer referência de estudos que foram feitos na China. 29% população de risco são dos grupos de alto risco, são os profissionais de saúde. O nível de infecção é de cerca de 29% em profissionais de saúde e 12%, que também é muito alto, de pessoas que visitam os hospitais. Portanto, as pessoas que estão nos hospitais, por uma ou outra razão, podem ter doenças que reduzam a sua imunidade. Alguns são hipertensos, são diabéticos, têm doença pulmonar, têm outras doenças que comprometam o seu sistema imunitário. E se vier um familiar na rua, que até pode ser um portador assintomático, pode depois gerar ali um número elevado de casos a nível dos hospitais. É desaconselhada a visita aos hospitais, como também é desaconselhado outros locais onde as pessoas estão confinadas, como os centros de quarentena. Quando as pessoas estão em quarentena, estão em isolamento total, não podem ser visitadas. Portanto, o problema é quase semelhante, mas o que se desaconselha, e não vamos deixar que tal aconteça, vamos continuar a fazer o trabalho de mobilização dos familiares que estão à volta dos hospitais, porque por esta altura, e conhecendo já o perfil epidemiológico e a gravidade que esta doença tem, não é aconselhável que os familiares estejam à volta dos hospitais. E nós, por um lado, por via do diálogo, por outro lado, usando de forma pacífica os nossos órgãos de defesa e segurança, vamos ter mesmo que impedir estes aglomerados e estas visitas aos hospitais. Boa tarde, Sra. Ministra. Pedro Fernandes, da Rádio LAC. Como alguém disse, estamos perante um novo inimigo da humanidade, esta pandemia. Eu gostava de saber, em função do que já aqui foi dito, das notícias que são veiculadas, qual é, na sua opinião, a principal dificuldade ou fragilidade da cadeia de implementação deste plano de contingência, em relação às questões relacionadas com as quarentenas institucionais ou as quarentenas domiciliares.
também outra questão. Há bocado aqui a colega da Record TV perguntava à Sra. Ministra quanto à necessidade, enfim, Angola vai ou não pedir ajuda internacional. Nesta altura, os grandes líderes mundiais, nomeadamente o secretário-geral da ONU, aconselha que haja o reforço dessa cooperação internacional. Ultimamente tem-se ouvido falar muito de Cuba. Cuba é um país com quem Angola tem relações históricas, duradouras e muito recentemente sabe-se que médicos cubanos chegaram à Lombardia, na Itália, para ajudarem a combater o Covid no norte da Itália. Eu gostava de saber se a esse nível está previsto o pedido de apoios por parte de Angola a Cuba para que se combata aqui, então, esta pandemia mundial. Obrigado. Sim, muito obrigada. Queríamos também aqui reforçar que o isolamento portanto, pode ser feito de duas formas. Quarentena domiciliar ou quarentena institucional. O nosso maior desafio em relação às quarentenas foi e tem sido a quarentena domiciliar, porque as pessoas ainda não perceberam, e uma boa parte não consegue perceber, apesar de nós termos informado de todas as formas, desde o aeroporto, o acompanhamento que temos estado a dar, mas alguns não têm cumprido, portanto, ainda não perceberam que estão a colocar em risco eles próprios, as suas famílias e outros que estejam à sua volta. O nosso maior desafio, de facto, em relação às quarentenas, é a quarentena domiciliar. Temos pessoas que, na realidade, estão a cumprir com todo o rigor, mas ainda temos alguns que não estão a cumprir. Os que têm quarentena institucional estão bem controlados, não tem havido nenhum problema, houve o percalço que aqui informamos, mas que já está ultrapassado, mas continuamos a apelar à nossa população para denunciar as pessoas que não estão a cumprir a quarentena domiciliar. Temos recebido todos os dias denúncias e as pessoas estão a ser levadas para os centros de quarentena institucional para minimizarmos o risco, mas o apelo é melhor se gosta da sua família e se tem um compromisso com a pátria, deve de facto ficar em casa, fechada no seu quarto e continuar a cumprir os 14 dias, que não é muito tempo, vai salvar muitas vidas neste contexto. Por outro lado, a outra questão que me colocou em relação aos recursos humanos, nós já temos abordado esta temática dos recursos humanos, muitas vezes só para o nosso setor, mas no âmbito destas medidas de salvação da pátria, estão mobilizados vários setores. O setor da saúde, que é um subsistema de saúde público, temos outros subsistemas de saúde, temos os militares, temos a polícia. Estamos a trabalhar também com o setor privado e também com as instituições com fins não lucrativos, igrejas que também têm instituições de saúde. Mas queremos dizer que para a luta contra a infecção causada por coronavírus, que provoca a principal afecção é pulmonar, e às vezes de alta complexidade, quando precisam já de tratamentos intensivos, nós também, no âmbito da cooperação internacional, também é importante aqui dizer que o governo está a fazer um trabalho diplomático muito grande, com outros países já afetados, tem sido a ponte, através do nosso Ministério das Relações Exteriores, este intercâmbio com outros países. Com a China já temos feito videoconferências com profissionais que trabalharam e que estão a trabalhar no combate ao Covid-19 na China. Temos estado a trabalhar com o Brasil, temos estado a trabalhar, ganhar também experiência com outros países mais ou menos afetados, mas queríamos dizer que com Cuba nós vamos ter uma interação mais direta. É nossa intenção nos próximos dias, e já estamos a trabalhar com as missões diplomáticas cubanas, e o nosso Ministério das Relações Exteriores também está a trabalhar nesse sentido. Nós vamos sim mandar vir médicos cubanos das especialidades mais importantes nesse sentido, nomeadamente cuidados intensivos, pneumologia,
Saúde pública, eles têm também uma vastíssima experiência, virologistas e infecciologistas, para darem aqui um apoio ao nosso país e para mitigar o impacto da epidemia na parte assistencial e também na área de saúde pública mais preventiva e também na busca ativa e controle da epidemia. Vamos às duas últimas perguntas desta conferência de imprensa. Boa tarde, Sra. Ministra. Fala Fátima Gonga, repórter da Rádio Queiroz. Com relação às luvas, máscara e material de higienização, como é que estamos? Existe um estoque suficiente para acudir à demanda da população? E como é que está os mercados e os autocarros públicos, uma vez que são verificados os aglomerados de pessoas? Muito obrigada. Tem sido uma preocupação muito grande da Comissão Multissetorial e do Ministério da Saúde, entidade que mais diretamente haverá de lidar com a epidemia na prevenção e também no tratamento dos pacientes, garantir que os estoques sejam adequados para a resposta que se pretende. Queríamos aqui dizer que temos feito aquisições locais, já temos um alinhamento e em breve estão já em curso aquisições de outras latitudes. Sabemos que o mercado chinês, por esta altura, já está a subir outra vez e que é um dos grandes fornecedores a nível mundial, por esta altura, de material de biossegurança para o mundo inteiro. Portanto, por via diplomática, já se está a tratar disso, aumentar os nossos estoques para garantir que as nossas necessidades sejam de facto supridas à medida que o nosso plano e o controle da epidemia vai avançando. Por outro lado, queríamos dizer que no âmbito do plano de contingência, temos um plano geral, que é o que foi feito pelo Ministério da Saúde, mas estão cerca de 20 ministérios na implementação deste plano. O Ministério dos Transportes é parte integrante, o Ministério do Comércio também, e eles, nos seus planos, têm medidas para, de facto, controlar os aglomerados nos autocarros, transportes públicos, nos comboios e também vamos tomar medidas em relação aos mercados, que em breve serão anunciadas. Boa tarde, Joana Zonguila, Rádio Eclésia. Senhora Ministra, eu gostava de saber, primeiramente, relativamente aos testes. Angola sempre disse que a principal dificuldade era os reagentes. Eu gostava de saber qual a quantidade de testes ou reagentes que o país tem disponíveis por esta altura. E outra questão tem a ver com os voos comunitários. Queria saber se Angola continuará a receber voos comunitários ou a receber cidadãos vindos de outros países, cidadãos angolanos especificamente, para então acudir a essa questão do coronavírus. Sim, é importante aqui dizer que as necessidades variam de acordo com a situação que nós vamos vivendo e a logística também é preparada de acordo. Portanto, nós, para a fase inicial, primeiro é bom que se faça aqui uma informação breve de qual foi a situação quando começou a epidemia por coronavírus, infecção por coronavírus ou Covid-19. Inicialmente, quando surgiram os primeiros casos na China, teve que ser feito todo um trabalho de investigação, primeiro, para saber qual era o agente etiológico ou a causa da doença. Fez-se o sequenciamento genético para saber qual era o genoma e, então, tinha que se preparar o reagente necessário para fazer amplificação deste genoma. E fazer o diagnóstico. Portanto, há um reagente, são os primers, que servem para amplificação do ácido ribonucleico. E é importante aqui dizer que inicialmente só havia
11 laboratórios a nível mundial com capacidade para fazer os testes. Em África tínhamos 2, África subsaariana, na África do Sul 1 e tínhamos outro no Senegal. E à medida que a epidemia foi progredindo, houve a necessidade de mais laboratórios noutras latitudes começarem a fabricar estes reagentes para fazer as análises e ficou também definido que os países só teriam acesso pela Organização Mundial de Saúde a esses reagentes tão logo surgissem os primeiros casos suspeitos. E só foi quando surgiu o primeiro caso suspeito, que foi negativo, que nós também noticiamos, é que nós tivemos acesso aos reagentes. Portanto, deixamos de enviar as amostras para a África do Sul e fomos, portanto, conseguimos ter a capacidade local, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, para começar a fazer os testes. Nós recebemos o primeiro lote de 1000 testes, temos este estoque para fazer 1000 testes, mas já estão a caminho e já estamos a fazer a aquisição via a OMS de mais 5.000 testes e da China virão mais 10.000. Portanto, teremos, e à medida que for necessário, vamos aumentar, mas esperemos que não precisamos de tantos testes assim. Este é o nosso objetivo. E então vamos mesmo todos juntos, todas as almas vivas angolanas, e temos aqui muita gente comprometida, vamos todos trabalhar para que o impacto da epidemia seja mais baixo possível. Era bom que nós conseguíssemos ficar só pelos casos importados, que não houvesse transmissão comunitária, porque o problema começa quando há transmissão comunitária. Sabe, a questão do voos, nós temos que continuar a considerar os voos humanitários, que não significam só que venham pessoas. Voos humanitários até para carga. Nós vamos precisar de trazer os materiais de biossegurança, vamos precisar de trazer técnicos que venham dar apoio à epidemia, e são estes voos que inicialmente estão previstos. Portanto, a ideia é, por enquanto, não fazermos mais voos para ir buscar pessoas onde estiverem. Vamos tentar controlar a situação que já temos em mãos e, à medida que formos dando passos com segurança, vamos tomar as medidas necessárias e adequadas. Boa tarde, Sra. Ministra. Simão José Angope. Sra. Ministra, o tempo de quarentena de 14 dias é suficiente? Quantas análises estão em laboratório neste momento? Também queria saber que medidas se prevê para as especulações dos preços nas farmácias para os materiais de higiene pessoal. Portanto, gostaríamos aqui de dizer que foi estabelecido o tempo de quarentena de 14 dias, que corresponde ao tempo médio de período de incubação da doença, portanto, até poderem surgir os sintomas. Este é o tempo médio, é o tempo que está definido, porque também houve a oportunidade durante estes meses de estudar um grande número de pacientes, foram feitos muitos estudos à volta disso, e chegou-se à conclusão que o tempo médio é de 14 dias. Isto tem uma relação direta com o período de incubação. Quer dizer, se não tiver sintomas, nenhuma das manifestações que nós já falamos ou dos sintomas, durante este período, a probabilidade de vir a ter a doença com manifestações clínicas é mais baixa. Mas também é importante aqui dizer que, às vezes, nem sempre tem manifestações clínicas, porque também pode haver portadores assintomáticos, mas olhando para o perfil que está definido, não só pelos países que já tiveram experiência neste sentido, como a China e os países europeus, a América, a média é de 14 dias, tendo em conta estes pressupostos. E, para além desta questão, não sei se havia outra.
Diga. Sim. É importante aqui dizer também que o nosso laboratório tem neste momento 2 amostras apenas em curso, mas já tem estado a receber mais chamadas, outras colheitas serão feitas. Portanto, todos os dias o laboratório estará a funcionar, tem estado a funcionar nos últimos tempos, 24 sobre 24 horas, e até foi por esta razão que os primeiros resultados positivos saíram às 2 da manhã e continuamos a contar com todo o apoio dos nossos profissionais que têm trabalhado de forma abnegada, não estão a medir esforços e estão a fazer turnos, a fazer o impossível, o possível e o impossível para que estes rastreios e estes diagnósticos sejam feitos da melhor forma. Sim, em relação a... Sim. Em relação à especulação de preços, nós temos outros setores da nossa comissão multissetorial que estão encarregues e já estão a trabalhar nesse sentido, nomeadamente a Polícia, Ministério do Interior com a Polícia Econômica. Temos também a expensão de saúde do nosso setor e também o Ministério das Finanças tem estado a trabalhar no sentido de mover as pessoas, de fazerem um aproveitamento menos não racional, podemos assim, irracional, de aproveitarem, especular num período de crise. Portanto, medidas adicionais serão colocadas em instrumentos próprios para demover as pessoas de praticarem estes preços especulativos. Qual era a outra questão? Já acabou. Não, havia mais um. Em relação ao grupo de técnicos que estão em formação para manusear os ventiladores. Não são. Nós temos técnicos em formação, não são tantos assim, porque o manuseamento de ventiladores necessita de outras competências, outro tipo de formação de base. Não podemos pegar em pessoas recém-formadas e começarem a manusear ventiladores. Estamos a fazer refrescamento às nossas equipas de cuidados intensivos, porque muitos destes, e pneumologia, porque muitos destes equipamentos são novos e eles vão lidar com eles pela primeira vez. Então, está sendo feita a formação pelos próprios fornecedores também, no manuseamento destes novos equipamentos, muitos deles altamente sofisticados, para, em caso de necessidade, estarmos à altura de dar a resposta necessária. Mas mais importante do que tudo, para além desta questão que também é importante, terapia intensiva, nós estamos a formar os nossos técnicos em vigilância epidemiológica para fazerem a busca ativa de casos no momento certo e de forma célere. Portanto, esta formação é transversal nas nossas unidades a nível nacional, provincial e municipal, principalmente a nível do município, porque é lá onde tudo começa. Obrigada. Senhora Ministra, uma pergunta. Que medidas o governo está tomando para o aglomerar das pessoas nos mercados? Nós vamos lá chegar muito brevemente. Como disse, nós, para além do Ministério da Saúde, na Comissão Multissetorial, está o Ministério do Comércio, está o Ministério do Interior e nós temos a área social, Ministério da Família, Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Nós estamos, dentro destes setores, também tem os seus planos de contingência e uma das questões de fundo que está a ser analisado em que formato eventualmente funcionarão os mercados, porque nós temos que ter a ideia de que as pessoas não podem estar aglomeradas, tem que haver um espaço regulamentar
de 1,5 metro entre as pessoas, e estamos aqui a estudar a melhor maneira para dar solução ao problema dos mercados. Mas os aglomerados não são bons, a exposição durante muito tempo nestes locais também não é boa, eventualmente limitar o tempo de funcionamento, observando as regras que são aconselhadas e trabalhando na sensibilização, mobilização das pessoas para acatarem as regras que nós vamos ter que instituir para funcionamento de forma diferente destas áreas. Em nome do Serviço Público, queremos agradecer a disponibilidade da Sra. Ministra da Saúde e da sua equipa para este exercício de interesse público sobre a evolução epidemiológica do novo coronavírus, Covid-19 em Angola e no mundo. Voltaremos numa próxima ocasião. Obrigado a todos. Muito obrigada, telespectadores, muito obrigada aos nossos jornalistas, e não podemos deixar de agradecer ao CIAM por esta disponibilidade para informarmos com regularidade a nossa população. Voltamos a tocar no aspecto fundamental da prevenção, proteção individual e coletiva. Não nos devemos esquecer de lavar as mãos com regularidade, desinfetar com álcool gel. Se tiver alguns dos sintomas já aqui falados, telefonar para o 111 se estiver em Luanda. Nas províncias estão definidas também unidades de referência, devemos procurar por elas, e quando tiver as manifestações clínicas, usar a máscara, proteja a sua família, que é muito importante. Para aqueles que estão a fazer quarentena domiciliar, devem continuar a observar as medidas recomendadas, porque estão-se a proteger a eles próprios, as famílias e a população em geral. Portanto, isto é uma responsabilidade cívica, é um dever patriótico que deve ser encarado com toda a responsabilidade. Juntos somos sempre mais fortes, e nós estamos aqui todos para encarar esta epidemia com a calma, o discernimento e com o espírito de unidade nacional que sempre caracterizou os angolanos. Muito obrigada. Centro de Imprensa Aníbal de Melo, 4 décadas ao serviço da comunicação social.